sua casa a ministração do Evangelho. A Igreja Betânia está aqui para trazer o Evangelho para o bairro Sol Azul. Então, que você leve para sua casa essa ministração, uma palavra de vida, uma palavra de transformação. Hoje, como nós sabemos, é o dia que nós celebramos a Páscoa, é o dia que nós reunimos a nossa família, né? Nós fazemos orações, nós agradecemos a Deus pelo preço que Ele pagou por nós. Nós almoçamos juntos, realmente como família, hoje a gente almoça juntos. Se não é a família, almoça com algum amigo. É um dia muito importante. Na verdade, é um fim de semana muito importante, né? A gente sente uma paz, algo paira assim no ar da nossa sociedade, no ar do nosso país. É um momento que a gente pensa, talvez que a gente fique até mais bonzinho, né? E de fato é mesmo. Não só como hoje, até o próprio Natal, eu acho que são as duas datas que a gente fica bem impactado, cheio de amor. E de fato é. Né? A gente celebra, não existe coisa mais maravilhosa que a gente celebrar a vida. Né? Páscoa é a celebração da vida. Nós celebramos a nossa vida, vida em Jesus Cristo. E hoje, sim, esse final de semana é muito maravilhoso. Nós vamos fechar ele com chave de ouro, entendendo que essa celebração da Páscoa, o sentido para essa celebração da Páscoa está na nossa relação com Jesus Cristo. Né? E essa relação ela não deve ser tida, não deve ser vivida apenas em momentos bons, e muito menos apenas em só momentos difíceis. Né? A encenação das crianças mostra muito bem isso. E os textos bíblicos que retratam a Páscoa mostram muito bem isso. Hoje nós vamos navegar um pouquinho nessas histórias, nesses textos, mostrando que nós, irmãos e irmãs, nós saímos daqui com a mente, com o pensamento que a celebração da Páscoa é relacionar com Jesus Cristo. E isso não é só sentimentos bons, não é só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Essa é a nossa missão aqui nessa noite. Nós vamos ler dois textos. E esses textos eles retratam um pouco exatamente sobre isso, né? Essa relação que nós temos que ter com Cristo, com Jesus Cristo. E essa relação não vai dar apenas os momentos mais prazerosos, vai dar também os momentos difíceis. E nós precisamos exatamente meditar sobre isso. E dentro desses dois textos nós vamos achar dois princípios que vão nos ajudar bastante. Para vocês abrirem as suas Bíblias lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 24. Lucas 22, a partir do verso 24. Eu vou ler uma tradução um pouco diferente, uma tradução mais contemporânea, mas que tem a mesmíssima mensagem. Se você não quiser acompanhar, você não precisa acompanhar, mas preste atenção no texto. Lucas 22, a partir do verso 24. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar o seu poder, e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne menor. Quem quiser ser líder deve se tornar servo. Quem de vocês preferem ser o que come o jantar ou o que o serve? Vocês preferem comer ou ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar a quem serve. Que vocês estão comigo em meus momentos difíceis. Agora, confio a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa, no reino, e ser fortalecido enquanto vocês assumem a responsabilidade em meio ao povo de Deus. Vamos ler só até aqui. Eu disse que a gente ia orar mais, quem gostava de orar, porque nós vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos.
Deus, está aí a tua palavra, mais uma vez, nós nos colocamos diante da tua presença. Deus, nos ajude a compreender esse sentido dessa celebração da Páscoa. Já comemos chocolate, Senhor, e é muito bom. Ajude que cada um aqui não coma mais sem débito, para que não tenha problemas. Mas agora nós queremos entender um pouco mais do texto. Nós queremos entender da tua palavra. E o Senhor, através do Espírito Santo, ministra a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos aqui nesse breve texto, Jesus tinha acabado de celebrar a Páscoa, estava ali nos momentos iniciais ali, a celebrar a ceia, estava ali nos momentos iniciais daquele momento de Páscoa, justamente com aquele momento de transição, se assim a gente pode dizer, né? Jesus estava ali com os seus discípulos, e aí surge aquela discussão que surge também no nosso meio, né? A gente está sempre querendo buscar o melhor para nossas vidas, e surgiu aquela discussão. Nisso, nós vamos tirar o nosso primeiro princípio, né? O princípio da nossa celebração da Páscoa está em relacionar com Jesus Cristo, e esta relação, ela vai não ser e não pode só se dar nos momentos bons, mas tem que ser também nos momentos difíceis. Por quê? Servir ao Senhor, estar aqui reunido na casa de Deus, é algo maravilhoso e é algo muito bom, muito prazeroso. Só que a gente precisa expandir um pouco mais disso, não pode ser só aqui, né? E nesse momento, eles estavam aqui o texto, meu texto fala que minutos depois de ter celebrado a Páscoa, começa essa conversa. Quem será que vai ser maior e tal. E aí Jesus vem com um grande ensinamento para nós aqui hoje, né? E esse princípio de sofrer com e por causa de Cristo, ele se baseia em nós, irmãos e irmãs, não estarmos dispersos, alienados, desligados desse nosso mundo, desse nosso sistema, disso que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar antenados quanto a isso. Porque olha o que Jesus fala. Ele usa a figura do rei e aquilo que é básico. Como são os nossos governantes? Nós, como cidadãos aqui, né, todos nós temos carteira de identidade, todos nós votamos, todos nós fazemos e somos conhecidos pela sociedade. E nós precisamos de ter essa capacidade, e temos isso, mas muitas vezes não falamos isso, que é reconhecer como estão os nossos governantes, o que são os nossos reis. Aqui não tem rei, né? O nosso presidente, o nosso prefeito, o nosso governador, os deputados, vereadores, como está tudo isso? Né? Nós precisamos de ter a nossa cabeça voltada para isso. Ou será que ser cristão não é pensar nisso? Não, isso aí não é para mim não, isso aí é para eles lá. Não, nós somos cidadãos. Nós precisamos reconhecer qual é essa situação. Jesus já disse para eles ali, os reis, os governantes, são pomposos, né? Eles têm poder. E é interessante a gente observar que a palavra deles para os discípulos naquele momento, e nós hoje como discípulos, é exatamente que o nosso caminho é o inverso. Ele não é um caminho igual ao dos nossos governantes. Naquela época já era assim, os reis gostavam de poder, né? Fazia talvez bigodinho, né? Ministro para cá, ministro para lá, hora cria uma pasta aqui, outra pasta ali. E nós temos a capacidade de olhar para esse lado da nossa sociedade. Será que nós sabemos falar sobre isso? Será que nós sabemos nos colocar quanto a isso? Você vai não, isso aí é para eles lá. Eu acredito que Jesus sofra com isso. Ele sofra com essa realidade do nosso sistema. Antes um pouco nós estávamos falando sobre isso, né? A podridão que tem na televisão, a podridão que tem nos veículos de comunicação, é fruto do distanciamento dos princípios de Deus. É fruto disso. Então, não basta nós sermos cristãos, estarmos aqui, a gente precisa estar antenado quanto a isso, não podemos ficar alienados, dispersos. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos saber como agir. E Jesus nos ensina. O nosso caminho ele não pode ser igual àquele. Se nós estamos aqui
ou se nós estamos nos organizando como igreja, pensando em cargos maiores, em poder, em ser pomposo, não dá para ser assim. E talvez é isso que barra muitas vezes que nós crescemos. Né? Talvez é isso que barra. A gente até às vezes aceitar a palavra. Os discípulos talvez naquele momento ali, todos nós, ou a maioria aqui já conhece um pouco daquela história, já viu uma encenação. Os discípulos muitas vezes, e não só os discípulos, a encenação é muito interessante, ela assim, que os reis, aqueles que estavam, os sacerdotes, vamos dizer, a igreja daquela época, que acabou condenando Jesus. Eles estavam esperando um Jesus diferente, estavam esperando um Jesus que fosse um governador, para ajudar Israel a alavancar, a sair daquele negócio. E nós muitas vezes estamos aqui dizendo, professando ser cristão, ou às vezes travando essa abertura para isso, porque estamos muito apegados a esse sentido de governo humano, de poder, de ser famoso, de ter bastante, de ser, de ter. E não dá para ser assim. Mas a gente precisa sofrer com Cristo. E pela causa de Deus. Primeiramente, sofrer com Cristo é nós reconhecermos essa realidade que está no nosso país, a nossa nação. Podemos fechar os olhos para isso. Fechar os olhos para isso é negar quem nós somos brasileiros. Nós temos que levantar essa bandeira. O nosso sistema político está corrupto. Mas por que ele está corrupto? Ele está corrupto porque ele está distante dos olhos de Deus, ele está distante dos princípios de Deus. E é isso que ele faz ser corrupto. É que a gente estava pensando, por que a televisão está tão ruim? Está fora dos princípios de Deus. A gente precisa ter essa mente, a gente precisa ter essa cabeça. E a partir disso, nós vamos nos posicionar. Nós não podemos agir como os governantes. Jesus é esse exemplo clássico que nos cabe hoje. Os governantes também estão do mesmo jeito. Nós não podemos ir como eles. O nosso caminho é inverso. Eu queria que alguém, por favor, abrisse lá em Mateus 5,44. Que aí vai vir o que a gente precisa fazer. Mateus 5, versículo 44. Se possível, uma irmã. Já tivemos uma irmã ministrando louvor, agora vamos para a participação de um irmão. Se possível.